Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de dica de estudo. Vocês têm gostado muito dos meus vídeos de dicas e hoje eu vim trazer algumas dicas que têm me ajudado muito, na verdade, assim, a história da minha vida, que são dicas para estudar poucas horas por dia. Assim, quem me conhece, quem já viu meus vídeos antigos sabe que na época que eu estudei pro vestibular, eu tinha aula das 7 da manhã às 6 horas da tarde e eu não tinha força, não aguentava. E quando eu falo para as pessoas que eu estudava no máximo 3 horas por dia quando eu tava no terceiro ano, todo mundo fica chocado. Então, assim, hoje eu vim compartilhar algumas dicas que eu usava para deixar meu estudo produtivo. Obviamente, nos finais de semana, quando eu não tinha aula, eu estudava mais do que 3 horas por dia. Mas durante a semana, né, gente, a rotina é muito cansativa. Eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para conseguir chegar na escola a tempo da aula. Então, eu não conseguia estudar mais do que 2, 3 horas por dia. Era meu limite, meu esgotamento. Então, eu vim trazer essas dicas para vocês que me ajudaram bastante. Eu achei que eu era especial. E antes mesmo do vídeo começar, eu já tenho que pedir para vocês deixarem o seu like, compartilharem com quem for ajudar, compartilhar também para quem precisar dessa ajuda e se inscrever no canal, né, para ficar por dentro dos próximos vídeos que também vão sair. E assim, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que não tem muito segredo, sabe? Quando você tem pouco tempo para estudar, você tem que aproveitar o tempo ao máximo e realmente dar o seu melhor, sabe? Aproveitar os estudos, fazer o melhor uso do tempo possível, evitar perder aquele tempo. Então eu dividi as dicas nessas duas coisas, né? Como aproveitar melhor o tempo e também como realmente não perder tempo, né? Tipo assim, como aproveitar o pouco estudo que você tem e também como fazer ele render mais nessas poucas horas, nesses poucos minutos, quem sabe, que você tem para estudar diariamente. Primeiro, para você aproveitar o tempo ao máximo, a primeira dica que é básica, mas que para mim mudou totalmente meus estudos é você eliminar todo e qualquer tipo de distração. Assim, nem que seja distrações mesmo, porque para mim, eu pelo menos quando eu tô estudando, até as paredes brancas me atraem mais do que os estudos. Então, assim, você eliminar qualquer coisa que possa te distrair, especialmente celular, computador. Se você puder, desliga o modem da sua internet, desliga o seu celular, deixa o seu celular com outra pessoa. Eu, quando eu tava estudando, eu sempre deixava o meu celular com os meus pais, ou então embaixo da televisão da sala, porque se eu fosse pegar o celular, meus pais me veriam e saberiam que eu não estou estudando, na verdade, que eu estou mexendo no celular. Então, realmente, elimine todo e qualquer tipo de distração. Nossa, meu Deus. A segunda dica que me ajuda muito é a lei do máximo possível, né? Eu dei esse nome para uma estratégia que eu uso não só para os estudos, mas também para outras coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. O que é a lei do máximo possível? Você determinar o tempo que você tem e nesse tempo você fazer o máximo possível, fazer o máximo que você conseguir. E isso eu uso muito principalmente para fazer faxina aqui em casa, para arrumar as minhas coisas, para estudar quando eu tenho pouco tempo. Então, por exemplo, eu só tenho meia hora para estudar, o que vai acontecer daqui a pouco, porque depois que eu terminar esse vídeo, eu só vou ter meia hora pra estudar pra minha prova na faculdade. Então, história real, tá, gente? O sofrimento é real. Sossega, tá? Sossega! Então, o que eu faço? Eu coloco o cronômetro 30 minutos. E nesses 30 minutos, eu faço a frenética, estudo assim, em ritmo industrial mesmo, de verdade. Eu engulo todos os livros que eu consigo engolir. Na faxina, a mesma coisa. De manhã, eu só tenho 5 minutos pra arrumar meu quarto. Eu coloco no cronômetro 5 minutos, arrumo a cama e tal. Pode ser que no final dos 5 minutos ainda tenha muita bagunça, mas pelo menos grande parte já foi adiantada. Então, essa dica é muito importante pra quem tem pouco tempo, porque é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Você pensa, nossa, só tem 15 minutos, não vai dar tempo nem de fazer 2 exercícios, então não vou fazer nada. Mas não, vai adiantando o que você pode. Use a lei do máximo possível. Essa história não tá me cheirando bem, viada. Sim, nós Outra dica super importante é você estabelecer prioridades. Assim, é uma coisa que vocês têm que entender. Ninguém consegue estudar, ninguém consegue fazer tudo que existe pra fazer, sabe? Não vai chegar uma pessoa no Enem que vai ter estudado toda a matéria que cai no Enem, porque é muita coisa, sabe? O importante não é você chegar no Enem falando, eu estudei tudo que tinha pra estudar. Não, o importante é você chegar falando, eu estudei o mais importante que tinha pra estudar. Então, estabeleça prioridades, né? Se você tem pouco tempo pra estudar, estude só o que é mais importante. Gaste tempo com o que é mais importante. Isso foi o que eu fiz. Me causou muita dor, fiquei muito triste, muito abalada, mas no final do meu terceiro ano,
ano, né, eu parei de estudar história, eu parei de estudar ciências humanas, porque eu já conseguia me virar bem, eu já sabia bastante e eu ainda tinha muita dificuldade, especialmente em química e em matemática. Então, assim, eu lembro que eu passei 6 meses direto sem pegar em livro de história, só no meu momento livre mesmo, que eu lia 1 ou 2 livros, pra realmente me dedicar àquilo que eu precisava. Eu estabeleci prioridades e no final acabou que deu certo, né? Eu não tirei uma nota muito boa em ciências da natureza, mas eu passei. Foi o máximo que eu consegui fazer, infelizmente. Ai, que notícia boa, graças a Deus! Outra dica também que realmente mudou os meus estudos é, pra você aproveitar melhor do tempo, você marca hora e data pros seus estudos, além de marcar também uma data de entrega. Então, por exemplo, eu definia, sério, gente, e eu faço isso até hoje na faculdade, eu defino a data e a hora que eu vou estudar tal matéria e até qual dia que eu tenho que ter feito todos os resumos, até que dia que eu tenho que entregar o meu mapa mental, as suas coisas. Finge que realmente que você tem um chefe te cobrando, que fala, eu preciso desses resumos prontos pra amanhã. Então, assim, eu tenho essa disciplina e realmente mudou tudo, sabe? Eu realmente tenho uma agenda fechadinha de que horas a que horas que eu vou estudar tal coisa, pra você realmente não deixar nada sem terminar, sabe? Você começa e você termina. Isso é muito importante. E, inclusive, pro pessoal perfeccionista, o foco não é fazer as coisas perfeitas, o foco é fazer as coisas. Então, se importe mais em terminar as coisas que você começa, né? O estudo que você começa, o capítulo que você começa a ler, o exercício que você começa, se foca mais nisso do que em fazer as coisas perfeitas, sabe? Foca muito mais em ler as coisas e entender, compreender, do que em fazer um resumo bonito, em fazer aquele mapa mental lindo que depois você vai tirar uma foto pro Instagram. Outra dica também que é boba, mas pra mim faz muita diferença pra aproveitar o tempo ao máximo. Boba é ela, né? É você usar o tempo que você não teria antes. Então, por exemplo, eu estudava muito no ônibus, indo pra aula, eu estudava muito em outros momentos, assim, eu colocava a matéria no celular, né, tirava foto pra eu estudar quando eu não tivesse tempo. E outra coisa também que eu fiz que me ajudou bastante em relação à história foi estudar com livros, porque assim, igual eu falei, eu passei muitos meses sem pegar em livros didáticos de história, né, sem estudar história, porque eu precisava muito mais estudar matérias de exatas. Mas o que eu fiz foi, eu comecei a ler livros literários onde eu conseguia aprender a história. Então, assim, você lê, por exemplo, os 1808, 1822, onde você vai aprender um pouco de história do Brasil. Um livro, inclusive, que eu estou lendo nesse momento é esse livro que tá aqui, que chama O Homem que Amava os Cachorros. Eu ainda não terminei pra saber se é bom ou ruim, mas é um livro sobre o assassinato do Trotsky, né, da Revolução Russa, que é um livro que eu acho muito divertido. Então, assim, são livros que, pelo menos no meu momento, é um momento de lazer mesmo que eu tenho, onde eu aprendo. Então, você lê jornal também, lê revista, quem gosta de ler revista, no seu tempo livre, é uma forma de você usar o tempo livre, não só pra você descansar, mas pra você descansar aprendendo alguma coisa, sabe? Ao invés de você ver um filme na televisão, veja um documentário, veja uma série baseada em fatos reais, veja uma série científica, veja alguma coisa que vai te agregar pra você, mesmo no tempo que você não tá estudando, você tá aprendendo e tá absorvendo conteúdo. E agora, algumas dicas pra você usar o tempo da melhor forma possível, né? Pra você estudar melhor nesse pouco tempo que você tem. A primeira dica é, à medida que você for estudando, que você for lendo, vá anotando coisas pontuais pra você revisar depois. A dica, assim, é uma coisa que eu fazia. Eu parto os meus papéis pela metade pra eu fazer resumos que sejam de até meia folha. Porque assim dá pra você revisar depois, né? Se você faz um resumo muito longo, primeiro que você vai gastar muito mais tempo pra fazer o resumo, depois você vai gastar muito tempo pra revisar. Então, quando você estiver anotando, anota as fórmulas, as datas, as coisas mais importantes e tenta fazer ser uma coisa pequena. Outra dica também que te ajuda a fixar o conteúdo de uma forma mais simples é, toda vez que você lê algum capítulo de algum livro, você tente depois você volta no título do capítulo e tenta explicar por que que o texto tem aquele título e, caso ele não tenha um título, você dê um título pra ele, né? Porque assim, se vocês pensarem bem, os autores, os escritores, colocam títulos nas coisas depois que eles escrevem. Então o título é meio que um resumão, né, do que tá escrito ali. Então, se você souber explicar por que que o título é aquele, você meio que entendeu o que que o autor quis dizer. Tô exausta já. Outra dica também que, assim, é uma brincadeira até que eu faço, que quando eu comecei a dar aula pra crianças pequenas, eu gosto muito de fazer isso com eles, quando você tiver estudado, você tenta, depois do seu estudo, formar uma frase verdadeira sobre aquilo. Eu faço muito isso nas aulas de história, mas também sobre outras coisas. Então, por exemplo, você estudou, deixa eu pensar, não sei nenhuma matéria além de história. Você estudou história, eu vou dar esse exemplo então. Você estudou sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois que você leu o texto, tenta fazer algumas frases que sejam corretas sobre a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial teve início oficial com a invasão da Polônia.
Isso é uma frase verdadeira, né? Essa frase está correta. E por que eu sei que essa frase está correta? Porque eu estudei. Então, com base naquilo que você estudou, escreva frases, sabe? Mas sem olhar nada, né? Como uma forma de revisão mesmo. Escreva frases ou faça frases. Peça pra alguém conferir se isso que você tá falando tá correto. Essa é uma boa ideia. Tá tudo bem. Outra dica também que vai poupar bastante seu tempo e vai te ajudar é, dependendo da matéria, você prioriza os exercícios em relação à matéria escrita, né? Em relação aos registros e tudo mais. Então, assim, eu fazia isso muito principalmente com matemática e com as matérias de exatas. Ao invés de gastar muito tempo lendo a teoria, eu só revisava as fórmulas e as regras, né? As coisas mais importantes e já ia direto pros exercícios, sabe? Eu gastava muito menos tempo lendo e muito mais tempo fazendo, porque na real, no Enem, é muito mais importante você saber fazer as contas, resolver os problemas, do que você entender a lógica por trás deles. Então, era o que eu fazia. E outra coisa também que eu fazia que me ajudava muito a aproveitar quando eu tava estudando por meio de exercícios, é fazer exercícios selecionados, gente. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, você pega uma apostila de matemática que tem 50 exercícios. Se você for fazendo 1, 2, 3, 4, 5, você vai levar muito tempo e vai fazer muitos exercícios que muitos não vão ser nem úteis pra você. Uma coisa que eu fazia é, antes de eu começar a estudar, eu lia todos os exercícios, assim, a maior parte deles, e selecionava quais que eu via que eram medianos, quais que eram mais fáceis, quais que eu já sabia fazer de cara, então eu sabia que eram fáceis, quais que davam um pouco mais de trabalho, provavelmente medianos, e quais que eu olhava e pensava, meu Deus, como que faz isso? Que são exercícios difíceis, né? Então eu selecionava alguns exercícios fáceis, muitos exercícios médios e poucos exercícios difíceis. E ao invés de, por exemplo, fazer 50 exercícios mistos, eu fazia 30 exercícios, por exemplo, que eram objetivos que iam realmente ajudar muito mais o meu estudo. Isso, adoro. Outra dica também que realmente salvou a minha vida é você sempre deixar um tempo para você ler as matérias anteriores, para você fazer revisão das matérias que você já viu. Então, porque assim, a gente tá aprendendo coisas novas o tempo todo? Estamos, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder as coisas que a gente já aprendeu. Então, revisar é muito importante e eu já fiz um vídeo no canal sobre como revisar em pouco tempo, então recomendo que vocês assistam esse vídeo, que tem a regra da pasta numerada, que é um método de estudo que, assim, sou apaixonada, sou muito adepta à pasta. Então, vou deixar a deixa pra vocês irem lá ver o vídeo, pra esse vídeo não ficar muito longo. E a última dica que eu tenho pra vocês é vocês realmente... Uma dica de descanso mesmo, sabe? Porque vocês vão ver que essa rotina de estudos, assim, muito pesada, ela é muito pesada, ela é muito complicada, sabe? Eu que passei por isso durante um ano inteiro, né? O meu terceiro ano, que eu tinha pouco tempo pra estudar, eu ficava muito exausta. Então, a última dica que eu tenho, que é uma dica boba, mas que pra mim faz toda a diferença, é quando você terminar de estudar ou quando você estiver muito cansado, ou você olha pra uma paisagem ou você só fecha os olhos e descansa, sabe? Porque um problema que eu passei é que eu estudava à noite, né? Era a hora que eu tinha, eu voltava da escola 6, 7 horas da noite. Eu estudava e já ia direto dormir, né? Já tava tarde, eu já ia dormir. E aí eu acabava sonhando com a matéria, ou eu não dormia direito, ou então eu ficava pensando naquilo e demorava pra dormir. Então, assim, você realmente, quando acabar de estudar, se desconecta daquilo, sabe? Eu gosto muito de fechar os olhos e contar até 100, contar até 50, ficar pensando na minha respiração, fazer exercício de respiração, ou então uma coisa que eu uso muito também, eu uso óculos, né, que eu tenho muito problema de visão, eu uso a regra do 20-20-20. Qual que é a regra do 20-20-20? É que a cada 20 minutos você tem que olhar pra alguma coisa que esteja a 20 metros de você durante 20 segundos. Então, eu tenho a minha janela aqui do lado, né? Eu olho pra longe, eu olho pra alguma nuvem ou pra alguma casa que seja mais distante durante 20 segundos. E isso descansa muito, muito, muito a minha vista. Tanto que meu grau não aumentou desde 2 anos atrás, que foi a última vez que eu fui no oftalmologista. Então, assim, descansem a visão de vocês, descansem a mente de vocês, porque se você terminar de estudar e for mexer no computador e for mexer no celular, seu cérebro, que já tá saturado de estudar, né, que já tá muito cansado, vai só receber mais e mais e mais informação. E isso só vai te cansar ainda mais. Então, se desconecta daquilo, tenha um lazer de verdade, sabe? Se o que te descansa, se o que você realmente gosta de fazer é ver filme, veja filme, não tenha dó disso, mas realmente descanse seu cérebro, sabe? É uma coisa que eu faço muito e que eu acho que é super importante.
Adorei, querida. E essa foi a última dica que eu tinha pra dar pra vocês, sabe? Eu espero que vocês realmente gostem. Eu espero que ajude. E se ajudou, vocês já sabem o que fazer, né? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também tá sem tempo, que também tá precisando estudar. Verifiquem também no meu site, deboraladim.com.br, o meu material didático pro Enem. Lá tem a minha apostila de redação, o meu curso de história pro Enem, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês que estão sem tempo também. E se você gostou do vídeo, dê um me piate pra valorizar o meu trabalho e se inscreva pra ver os próximos vídeos também. Muito obrigada pela paciência, um beijo até o próximo vídeo.